Bom dia, oitavo ano. Então, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, relembrando lá o primeiro assunto que vocês viram no livro, que é o Simple Present Tense. Então, o Simple Present indica ações habituais e rotinas que acontecem no presente. Geralmente, ele vem acompanhado de advérbios de tempo ou de frequência. Aí vamos ver o exemplo. We go to the swimming pool on weekends. O que tá falando nessa frase aí? Que nós vamos para a piscina nos finais de semana. Esse finais de semana, que é o on weekends, que tá de vermelhinho aí, é o advérbio de tempo, de frequência. E o go é o verbo to go, só que no simple present. Como que a gente usa o simple present? Ele é formado por verbos no infinitivo sem a partícula to. Ou seja, to go é o verbo go no infinitivo. A gente vai usar só o go porque é sem a partícula to. E a gente vai flexionar ele, ou seja, vai modificar ele apenas na terceira pessoa do singular. Então, para a gente visualizar melhor aqui, essas aí são as pessoas, né? Vocês lembram disso? O que está de vermelho, que é o he, she, it, é a terceira pessoa do singular. Ou seja, nessas pessoas aí, a gente vai flexionar o verbo. E agora a gente vai ver as regras de como que flexiona o verbo para essas três pessoas. Então, vamos para as regrinhas de flexão do verbo. Verbos terminados em y, precedidos de consoante, substituímos o y por ies. O exemplo, study. Antes do y vem o d, que é uma consoante. Então, a gente vai tirar o y e colocar o ies, como está aí no exemplo para vocês. Vai ficar studies. Próxima regrinha. Verbos terminados em ss, sh, ch, x, z e o, adicionamos o es. Aí vamos para alguns exemplos aí. To go. Terminando em o, acrescentamos o es, goes. Watch, terminado em ch, vira watches. E wash, que é lavar, terminado em sh, vira washes. Os demais verbos, quando usamos na terceira pessoa, vamos acrescentar só o s. Que não se encaixar em nenhuma dessas últimas regras que eu falei, a gente vai acrescentar só o s. Como nesses exemplos aí. To swim, vai virar swims. To want, wants. To work, works. Então, vamos lá. Agora a gente vai relembrar como que a gente faz a forma interrogativa e negativa desse tempo verbal. Para formar frases nessas duas formas, no simple present, a gente usa um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? É o do e o does. Mais o verbo principal, no infinitivo, sem a partícula to, independente da pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Na forma afirmativa, a gente vai flexionar o verbo naquela terceira pessoa lá, como eu acabei de dizer para vocês. Só que como a gente usa um verbo auxiliar, a gente não flexiona o verbo de maneira nenhuma. Vamos ver aqui o exemplo. Do you live near there? Esse do aí é o verbo auxiliar e live é o verbo principal. Does he have a notebook? Does é o verbo auxiliar e have o verbo principal. You do not live near there. Essa frase aí está na negativa. A gente usou o verbo auxiliar, que é o do, mais o not, que é para afirmar que está na negativa, e o live, que é o verbo principal. Vamos para a próxima. He does not have a notebook. Também está na negativa, a gente usou o not e o verbo auxiliar para dizer que ela está na negativa. Mas, professora, como que eu vou saber se eu uso do ou does? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Dependendo da pessoa que a frase tiver. Se na frase for ela, ele, ou se tratar de alguma coisa, algum objeto ou algum animal, você vai usar o does, que é para a terceira pessoa do singular. No resto das pessoas, você vai usar o do. Simples assim. Voltando lá no nosso exemplo, a gente pode ver que a primeira frase tá na segunda pessoa do singular, que é a pessoa you. Então, a gente usou o do. Simples assim. E o segundo exemplo tá na terceira pessoa do singular, que é ele. Aí a gente vai usar o does, tá bom?